Caros irmãos e irmãs, a palavra de Deus nesse final de semana apresenta para nós, no primeiro momento, um resgate histórico de onde nós viemos, onde estão as nossas raízes. E as nossas raízes estão fundamentadas no Antigo Testamento, herança judaica, e que nos propõe um segmento do Senhor no livro do Êxodo como alguém, como um líder. Moisés, que era o líder do povo, ele subia a montanha e recebia instruções de Deus e repassava ao povo. Então, era uma maneira de Deus se comunicar com seu povo por meio dos líderes, como naquele tempo, dos profetas. No Novo Testamento, há uma nova forma de Deus se comunicar conosco, porque aparece na história a figura de Jesus. Jesus, aquele que veio revelar que o Pai é Deus, o Criador é Deus e Deus é Pai. De outra forma, Jesus também conta com a colaboração de mais pessoas, e por isso ele tem os seus discípulos, que a certa altura somavam 72 discípulos. Mas entre 72, ele vai escolher 12, que se tornam apóstolos. O discípulo é aquele que convive, que segue o mestre, que aprende a ouvir, mas também ver, perceber os sinais que Deus vai realizando. É um processo de maturidade. Ao tornar-se maduros, os discípulos são enviados. Então, tornam-se apóstolo. Apóstolo é aquele que anuncia, que testemunha, que realiza os sinais do mestre. Nessa passagem, historicamente, nós sabemos que durou mais ou menos 3 anos de discipulado, e depois os discípulos, agora apóstolos, dedicaram-se a anunciar o reino até o final das suas vidas. E tirando São João, os demais morreram como mártires. E João, então, tem-se pelos escritos que ele faleceu de idade avançada. Agora, a gente poderia também entender por que Deus escolheu 72, depois 12, e o que isso tem a ver conosco hoje. Aqui estamos, 2020. Bom, primeiro, 12 quer dizer a totalidade, mas também está ligado com as 12 tribos de Israel. Então, há um pé na história, na herança judaica, mas também há um pé agora na nova era, no novo tempo, esse tempo pós-Jesus. E também que se estende para o nosso tempo. Então, nós, batizados, discípulos e discípulas, hoje, somos chamados também a entender que nós fazemos parte dessa história. Nós não somos os destinatários, ou seja, aqueles que vamos beber disso e para por aí. Não, a nossa missão também é grande. Por isso que Jesus chama 12, e os quais depois são enviados para constituir as suas comunidades, formar mais discípulos para que pudesse o reino acontecer. E assim, sucessivamente na história, cá estamos nós. Como está o nosso mundo hoje? Para o tempo dos discípulos, havia também desafios, dificuldades de toda ordem, política, econômica, social, também espiritual. E isso Mateus, o evangelho de hoje, traduz muito bem, porque Jesus, ao contemplar o povo, ele percebe que são como ovelhas que não têm pastor. E o que é uma ovelha que não tem pastor? Primeiro, ela não tem direção, ela não tem alimento, ela não tem segurança, ela está jogada à própria sorte. E quando nós nos sentimos assim, significa também que a gente perdeu o referencial. E isso pode acontecer conosco. Para tanto, é necessário não perder essa referência. E quem é a referência para nós? Também para o nosso tempo é Jesus Cristo. Tanto para os discípulos, tanto para os apóstolos, as primeiras comunidades, também para nós hoje, nós precisamos ter como fundamento
a pessoa de Jesus. Porém, Jesus não reteve esse grupo dos 12, nem dos 72 para si. Um grupo fechado, uma sociedade secreta, onde eles viam, conversavam, discutiam ideias, mas ficavam trancadas sobre si mesmos. Muito pelo contrário, Jesus os enviou. E esse verbo é muito importante, porque enviar significa confiar, significa terceirizar, significa também responsabilizar pelo anúncio. Jesus, aconteceu a sua morte, a ressurreição, a ascensão e Pentecostes. Então, os discípulos, agora apóstolos, é que começaram a anunciar. E cada um vai formar a sua comunidade, como eu já falava isso. Mas também, Jesus pede para os seus discípulos perceber que nesse mundo, às vezes, os desafios se tornam tão grandes, tão imensos, que a gente é capaz até de perder o nosso rumo e às vezes até afirmamos: onde está Deus? E mediante esse questionamento, alguns poderiam até chegar a uma conclusão logo assim precipitada: bom, Deus não faz parte da nossa história. Por que a pandemia? Por que tanta atrocidade? Por que tanta enfermidade que não se tem resposta? Porque as pessoas queridas, amadas, partem desse mundo? E por que a nossa vida é tão limitada? Bom, se a gente fosse responder cada pergunta dessa, a gente passaria talvez a noite aqui, amanhã, a semana, um mês, e a gente não chegaria à conclusão. Mas Jesus dá uma dica para nós, quando ele diz: a messe é grande. O que é a messe? É a imensidão tanto do globo terrestre, o mundo, mas também dos desafios que cada geração tem. Os nossos avós tiveram os desafios que fazia parte da sua geração, e eles foram correspondendo de tal forma que estamos aqui, bem como para os nossos pais, e hoje para você, que é pai, que é jovem, ou também que é avô, enfim, nós temos os desafios da nossa geração, e também para nós a messe é grande. Então o Senhor vai acrescentar: pedi, pois, ao Senhor da messe que envie mais operários. Então a gente poderia concluir: bom, então a nossa tarefa é somente rezar, e a gente vai rezar para que o Senhor envie mais operários. Só que os operários, quem são os operários? Somos nós. Nós somos batizados, nós somos catequizados, nós temos responsabilidades no mundo, e cada um de nós, independente da função ou cargo que ocupa, tem responsabilidade para com o mundo e para com a sociedade. E aí vem o desafio. Ou a gente pode dizer: bom, isso não me pertence, isso é para os outros. Ou eu realmente perceber que eu também sou discípulo do Senhor. Esse convite também é para mim. Esse convite é também para minha família, eu e minha família. Mas também onde quer que eu exerça a minha função de trabalho, de estudo. E assim a gente vai formando líderes que possam inspirar novas gerações. E como é importante quando a gente percebe e se identifica com uma pessoa que torna-se um inspirador para nós. Cito exemplos. Um professor que me inspirou a fazer no primeiro momento um TCC, quem sabe, ou depois um mestrado, doutorado, ou um pós-doc, como se diz, porque era alguém diferenciado. Mesmo um líder, um avô, um pai, enfim, tantos líderes, gestores hoje. Qual a importância de um empresário para o nosso tempo? Ele é um líder, e a sua escolha, a sua decisão afeta quantas vidas. Então, para o nosso tempo, para a nossa sociedade, para o nosso mundo, sim, há um desafio. Precisamos de mais operários. Mas eu também tenho que me colocar como aquele que aceita esse desafio. Mas eu também posso renunciar. Eu posso me esconder. Eu posso dizer: isso é para outros. Os discípulos que se tornaram apóstolos, nominados por São Mateus,
Eles relutaram, tiveram dúvidas, mas ao final aceitaram essa proposta e se encantaram. E a primeira notícia que eles eram instigados a anunciar era esta: o reino de Deus está próximo. Será que o reino está próximo de mim? Você sente isso? Você sente isso na sua vida? Você se sente também convidado a fazer parte desse reino e dar a sua contribuição? Esse é o desafio para nós. Os antepassados corresponderam a esse desafio. Aqueles que ainda não vieram não têm essa responsabilidade, mas para nós, sim. Então, a proposta que Jesus faz também para nós hoje é essa. E você aceita esse desafio? Então agora, eu proponho a vocês um breve instante de silêncio, olhar para nós e perceber: será que eu estou fazendo parte realmente dessa construção do reino? Ou estou meio ausente? Ou está faltando algo? E enquanto, e para justamente ajudar a nossa reflexão, nós vamos ouvir um refrão de uma música, uma estrofe e um refrão de um canto que a gente vai ouvir no final da missa, tá bom? Mas nós vamos antecipar isso para fazer essa reflexão agora. E eu, diante do chamado do Senhor, aceito, vou pensar, talvez, ou quem sabe. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera de gaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chames-me a servir. Leva-me, leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Leva-me, leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de